que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo aí onde você se encontra. Mais um domingo, dia de meditarmos, lermos, orarmos na palavra de Deus. Mais um dia para deixarmos que a palavra de Deus invada o nosso coração, a nossa vida. Mais um dia onde a palavra de Deus vai ser luz para a nossa caminhada. Continuamos no período pascal, terceiro domingo da Páscoa, e hoje nós vamos meditar, orar a palavra de Deus. Esse Deus que ressuscitou e quer ressuscitar a nossa vida. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o teu like, o teu joinha, o teu comentário, compartilha essa transmissão com outras pessoas, para que mais pessoas possam ser iluminadas pela palavra de Deus. E hoje o nosso evangelho está em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35. E vamos para o nosso primeiro momento, a leitura, o que o texto diz. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias?" E ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lento para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram a Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confessaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o segundo momento, a meditação, o que o texto
me diz. Nos deparamos com essa passagem dos discípulos de Emaús. Os 2 discípulos sem esperança, sem fé, desanimados, tristes. Vão caminhando para sua casa porque tudo tinha acabado. Aquela esperança que eles tinha morrido. A esperança do povo de Israel tinha morrido junto com Jesus. Já fazia 3 dias, sinal de que ele não poderia mais voltar. Sinal de que eles tinham, de que verdadeiramente ele morreu. E vão-se embora, tristes, solitários, angustiados. Mas nisso Jesus aparece, como nós vemos, e eles não reconhecem porque a tristeza cega, a tristeza nos deixa, a angústia nos deixa tristes demais, cegos demais para vermos a graça e a manifestação de Deus. Mas Jesus começa a explicar-lhe as Escrituras. Jesus começa a se revelar para eles. Mas eles só vão reconhecer quando ele reparte o pão. Eles só vão reconhecer Jesus na Eucaristia. Jesus caminha com os discípulos. Jesus não é alheio a eles. Jesus caminha com eles. Jesus caminha conosco. A nossa tristeza, a nossa desesperança, a nossa falta de fé, as nossas angústias cegam-nos e não vemos a manifestação de Deus. Mas Jesus, Deus, caminha conosco, não nos abandona e vem fazer o nosso coração arder ao ouvirmos a palavra de Deus. Que essa palavra transforme a nossa vida e o nosso coração. Que possamos reconhecê-lo ao partir do pão. Assim como os discípulos. Na Eucaristia, reconhecermos esse Jesus ressuscitado que vem renovar em nós toda a fé, toda a esperança, toda a alegria. Amém. E o terceiro momento, a oração, o que o texto me faz dizer a Deus. Transformar o teu coração, que ele possa encher a tua vida de esperança, que ele possa tirar toda a tristeza, toda a angústia, toda a solidão, que ele possa tirar do teu coração tudo aquilo que proíbe, tudo aquilo que impede de você ver a manifestação da glória de Deus. Rezemos. Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre a minha casa, fica comigo, Senhor. Fica comigo porque já é tarde, Senhor. Fica comigo porque a noite chegou, Senhor, na minha vida, a noite chegou na minha família, Senhor. A noite, Senhor, da solidão, a noite da tristeza, a noite da desesperança, Senhor. Fica conosco, Senhor, porque é tarde e a noite chegou, Senhor. Vem, Senhor, acende a luz na nossa casa, Senhor. Vem ser a luz, Senhor, da minha existência, do meu ser, da minha família, Senhor. Ilumina, Senhor. Ilumina toda a minha casa, Senhor. Ilumina toda a minha vida, Senhor. Que eu possa, Senhor, te reconhecer ao partir do pão, Senhor. Que eu possa, Senhor, te reconhecer na Eucaristia, Senhor. Derrama sobre o meu coração o amor, a Eucaristia. E ressuscita, Senhor, toda a minha vida. Ressuscita toda a minha existência. Amém. E o quarto momento, a ação, o que o texto me faz realizar, o que o texto me faz fazer. Que nessa semana você possa rezar, pedindo a Deus a fé, pedindo a Deus que renove a esperança, que tire de você toda a cegueira, que Ele possa tirar de você tudo aquilo que impede de ver a glória e a manifestação do poder de Deus na tua vida e na tua família. E você possa baixar um pouco a cabeça para receber a bênção de Deus. Que a cada invocação você responda amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único,
vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes pelo batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.